Eu sempre fui uma mulher reservada. Preferia evitar conflitos, e muitas vezes, ficava calada para não gerar atritos. Guilherme, meu marido, nunca foi perfeito, mas eu acreditava que poderíamos ser felizes juntos. Eu fazia tudo para manter nossa casa em ordem e nossa vida confortável, mas, nos últimos meses, ele começou a agir de forma diferente. Ele não apenas parou de contribuir com as despesas da casa, como também começou a me tratar como se eu fosse um peso. Guilherme adorava sair com os amigos e gastava horas no bar jogando conversa fora. Quando voltava para casa, o humor era ácido, e os comentários cruéis começaram a surgir. Brenda, você deveria agradecer por eu ainda estar aqui. Qualquer homem já teria te deixado com esse seu jeito apagado, ele dizia, com aquele sorriso debochado. Engoli muitas dessas frases. Não porque acreditasse nelas, mas porque estava planejando meu próximo passo. Guilherme não sabia, mas eu tinha mais controle sobre a nossa vida financeira do que ele jamais imaginou. Durante anos, escondi o quanto ganhava. Meu trabalho remoto como consultora financeira para empresas de fora do país me rendia uma renda que ele sequer sonhava. Enquanto ele zombava, eu economizava e pagava as contas, mantendo a casa funcionando. Apesar de tudo, não era só o dinheiro que me magoava. Eu tinha deixado de me sentir valorizada. Cada piada, cada olhar de desprezo me fazia repensar porque ainda estava naquele casamento. Uma noite, enquanto ele estava no bar com os amigos, Guilherme me mandou uma mensagem curta. Chego tarde. Não me espere. Decidi que estava na hora de mudar o rumo da minha vida. Naquela mesma noite, procurei o contrato de aluguel da casa, a conta do carro que eu tinha comprado no meu nome e outros documentos que provavam que eu era verdadeira provedora da nossa vida. Depois disso, mandei uma mensagem curta para ele. Precisamos conversar. Amanhã. No dia seguinte, Guilherme chegou com aquele sorriso arrogante que me irritava profundamente. O que foi agora, Brenda? Quer discutir por causa de dinheiro de novo? Respirei fundo, engolindo minha vontade de explodir ali mesmo. Mas decidi que aquele não seria o momento. Ainda não. Não, Guilherme. Apenas precisamos esclarecer algumas coisas, respondi, tentando manter o tom neutro. Eu sabia que a minha paciência estava prestes a acabar. A tempestade que ele não imaginava estava a caminho. Naquela manhã, comecei a organizar meus pensamentos. Guilherme estava cada vez mais convencido de que tinha o controle da situação, e, sinceramente, eu até preferia assim. Era melhor ele continuar subestimando-me. Enquanto ele se preparava para sair novamente, perguntei casualmente: Você vai ao bar com seus amigos hoje? Ele riu, ajeitando a gola da camisa. Claro. Brenda. Preciso desestressar. A vida não é fácil, sabe? Alguém tem que se divertir. Ótimo, respondi, sem demonstrar emoção. Eu sabia que aquela noite seria a última em que ele riria às minhas custas. Mais tarde, já sozinha em casa, peguei meu notebook e finalizei um relatório importante para um dos meus clientes. Era engraçado como Guilherme achava que eu ficava o dia todo fazendo nada. O trabalho que eu realizava exigia concentração, habilidade e uma visão estratégica que ele nunca valorizou. Lembrei-me de uma das vezes em que ele entrou no meu escritório improvisado e, ao ver minha tela cheia de planilhas e gráficos, comentou: Isso aí é um hobby, né? Porque trabalho de verdade dá dinheiro. Ri sozinha ao pensar nisso. Meu hobby gerava mais de R$16.000 por mês, e ele nem desconfiava. Esse dinheiro me permitiu não apenas pagar as contas de casa, mas também criar uma reserva confortável para mim. Quando Guilherme voltou do bar naquela noite, percebi que algo estava diferente. Ele parecia mais arrogante que o normal, como se tivesse algo a provar. Não demorou muito para eu entender o porquê. Brenda, amanhã o pessoal quer vir aqui em casa. Vamos fazer um churrasco. Não precisa se preocupar com nada, só fique na cozinha e deixe que a gente cuida do resto, disse ele, com aquele tom autoritário que me irritava profundamente. Claro, Guilherme, respondi calmamente. No dia seguinte, ele trouxe os amigos, Eduardo, que era quase tão arrogante quanto ele, Felipe, que parecia gostar de se exibir a qualquer custo, e Lucas, o único que ainda tinha um pouco de bom senso. Enquanto eles bebiam e riam no quintal, eu permanecia na cozinha, ouvindo as conversas que chegavam até mim. Guilherme parecia especialmente inspirado naquele dia.
Minha mulher acha que faz alguma diferença aqui em casa, ele disse, provocando risos entre os amigos. Essa aí só está comigo porque é pobre. Se não fosse por mim, já estaria morando na rua. Ouvir aquilo me deu um misto de raiva e alívio. Raiva pelo desrespeito, mas alívio porque finalmente eu sabia que era hora de agir. Peguei uma última bebida para servir aos convidados e fui para o quintal, com passos firmes e uma expressão que eles nunca tinham visto antes. Meu momento estava chegando. Eu caminhei até o quintal, segurando uma bandeja com bebidas, mas minha mente estava fervendo. Guilherme riu alto de algo que Felipe disse, mas parou ao me ver. Olha aí. A dona Brenda veio servir a gente. Boa, amor, ele disse, debochando. Você é mesmo um cara de sorte, Guilherme, Eduardo provocou. Ela faz tudo pra você. Não acha que está abusando um pouco, não? Guilherme, já alterado pela bebida, respondeu sem pensar. Abusando? Que nada. Essa aí tá comigo porque sabe que não tem pra onde ir pobre como ela. Quem mais aceitaria? O silêncio caiu como uma pedra. Até os amigos dele, acostumados às brincadeiras, pareceram desconfortáveis. Respirei fundo e decidi que aquele era o momento. Então é isso que você pensa de mim, Guilherme? Perguntei, minha voz calma, mas carregada de firmeza. Ele riu nervosamente, tentando suavizar a situação. Ah, Brenda, não leva a sério. Foi brincadeira. Brincadeira, continuei, olhando nos olhos dele. Você acha engraçado humilhar a mulher que carrega essa casa nas costas? Que paga as contas enquanto você gasta seu tempo e dinheiro com seus amigos? Os olhares se voltaram para mim, e o rosto de Guilherme mudou. Ele tentou revidar. Do que você tá falando? Eu sou o homem da casa. Dei um passo à frente, com a bandeja ainda nas mãos. Homem da casa? Guilherme, você sabe quanto é o aluguel daqui? Quanto custa manter a luz acesa, a comida na mesa? Porque, pelo que eu vejo, você não sabe. Quem paga tudo isso sou eu. A expressão dele ficou pálida. Os amigos começaram a cochichar entre si, e Lucas parecia prestes a interferir, mas preferiu observar. Isso é mentira. Guilherme disse, tentando recuperar o controle. Você nem trabalha de verdade. Vive mexendo naquele computador como se fosse importante. Eu soltei uma risada seca. Mexendo no computador? Pois saiba, Guilherme, que meu trabalho gera mais de 16 mil reais por mês. É assim que eu pago as contas, inclusive as suas dívidas que você acha que eu não sei. Enquanto você gasta seu tempo aqui, eu sustento essa casa. O impacto das minhas palavras foi instantâneo. Eduardo e Felipe se entreolharam, claramente surpresos, enquanto Guilherme parecia ter perdido o chão. Isso é ridículo, ele tentou argumentar, mas sua voz falhou. Ridículo é você achar que pode me tratar assim, eu disse, com firmeza. E já que você acha que está me fazendo um favor, vou facilitar as coisas. Eu quero o divórcio. Os olhos de Guilherme se arregalaram, e os amigos dele ficaram boquiabertos. Brenda, você não pode estar falando sério. Estou mais séria do que nunca, respondi, olhando para cada um deles. E agora, com licença. Tenho algo muito mais importante para fazer do que perder meu tempo com isso. Deixei o quintal com a cabeça erguida, sentindo o peso de anos de desrespeito desaparecer. Guilherme ficaria para trás, mas eu sabia que o meu futuro seria muito mais brilhante sem ele. Depois do que aconteceu no quintal, me tranquei no meu quarto para organizar os próximos passos. Sabia que Guilherme tentaria consertar as coisas, mas aquilo não mudaria minha decisão. Ele passou os dias seguintes tentando contato, mas tudo que recebia era meu silêncio. Naquela mesma semana, procurei um advogado e iniciei o processo de divórcio. Era libertador pensar que, em breve, eu estaria livre daquele peso. Enquanto isso, Guilherme parecia estar em negação. Em uma noite, ele chegou mais cedo em casa, claramente disposto a me confrontar. Brenda, a gente precisa conversar, disse ele, com uma voz que misturava raiva e desespero. Não temos mais nada para conversar, Guilherme. Eu já disse o que tinha que dizer, respondi, sem levantar os olhos do meu notebook. Ele bufou, frustrado. Você tá mesmo disposta a jogar tudo isso fora? A nossa casa, o nosso casamento? Fechei o notebook com calma e olhei diretamente para ele.
Guilherme, a nossa casa é sustentada por mim. Nosso casamento acabou no momento em que você me desrespeitou na frente dos seus amigos. Eu me mantive calada por muito tempo, mas chega. Você não merece nada disso. Ele balançou a cabeça, incrédulo. Então é isso? Você vai embora e me deixar aqui como se eu fosse o vilão? Você não é só o vilão, Guilherme, eu disse, firme. Você é também o responsável por destruir o pouco de respeito que ainda existia entre nós. Agora, a única coisa que me importa é seguir em frente. Nos dias que se seguiram, Guilherme começou a mostrar sinais de desespero. Ele tentou se aproximar de várias maneiras, algumas até patéticas. Mandava mensagens, deixava bilhetes pela casa, e até tentou convencer os amigos a intercederem por ele. Eduardo apareceu certa manhã enquanto eu colocava algumas caixas no carro. Brenda, o Guilherme tá péssimo. Ele tá arrependido, sabe? Talvez vocês consigam resolver isso, ele disse, com um tom de falsa simpatia. Olhei para ele e suspirei. Eduardo, me diz uma coisa. Se fosse a sua mulher, você aceitaria esse tipo de desrespeito? Ele ficou em silêncio, sem saber o que responder. Exatamente, finalizei, entrando no carro. A verdade é que, quanto mais Guilherme tentava reverter a situação, mais eu me sentia fortalecida. Pela primeira vez em anos, eu tinha certeza de que merecia muito mais do que ele poderia oferecer. Enquanto terminava de organizar minha mudança, percebi que aquele não era o fim da minha história, mas o começo de uma nova jornada. E essa jornada, finalmente, seria focada em mim. No dia da mudança, enquanto colocava as últimas caixas no carro, Guilherme apareceu na garagem. Ele estava com uma expressão abatida, algo que eu nunca tinha visto antes. Brenda, por favor, vamos conversar, ele implorou. Conversei mais do que deveria nos últimos anos. Guilherme, agora é hora de agir, respondi, sem nem olhar para ele. Eu fui um idiota, ele continuou. Eu percebo isso agora. Mas a gente pode consertar. Me dá uma chance. Finalmente, virei para encará-lo. Consertar? Você acha que uma simples desculpa vai apagar anos de desrespeito? Guilherme, você não me via como sua parceira, mas como uma conveniência. Só percebeu meu valor quando percebeu que estava me perdendo. Ele ficou em silêncio, mas seus olhos mostravam que entendia cada palavra. Você nunca perguntou como eu conseguia manter tudo funcionando enquanto você brincava de homem da casa, continuei. Sempre assumi as responsabilidades porque acreditava em nós, mas você só acreditava em você mesmo. Sem dar a ele mais tempo para responder, entrei no carro. Guilherme ficou parado ali, olhando enquanto eu dava partida e deixava a casa para trás. Minha primeira parada foi no escritório da minha advogada, Ana Paula, que já estava organizando os últimos detalhes do divórcio. Você está tranquila com tudo isso? Ela perguntou, enquanto revisava os papéis. Mais tranquila do que nunca, respondi. Isso não é um fim, é um recomeço. Ana Paula sorriu e continuou trabalhando. Eu não tinha dúvidas de que aquele era o caminho certo. No dia seguinte, voltei ao trabalho, sentindo um alívio que não sentia há anos. Meu emprego como consultora de marketing digital era algo que eu havia construído com dedicação e inteligência. Muitos dos meus clientes nem sabiam meu rosto, mas confiavam no meu trabalho como se me conhecessem pessoalmente. Foi nesse contexto que uma proposta inesperada chegou. Um dos maiores empresários do setor queria me contratar para uma campanha de expansão de sua empresa. Era o tipo de trabalho que poderia me levar a outro nível. Você tem certeza de que está pronta para isso, Brenda? Perguntou Mariana, minha colega e amiga, quando compartilhei a novidade. Pronta não. Estou mais do que pronta, respondi, sorrindo. Era libertador pensar que minha vida não girava mais em torno de agradar alguém que nunca soube valorizar. Agora, cada passo que eu dava era por mim mesma, e isso fazia toda a diferença. Os dias seguintes foram uma verdadeira transformação. Agora que eu não precisava esconder minha renda nem me preocupar com as críticas de Guilherme, comecei a investir mais em mim mesma. Com o contrato da nova campanha, meu faturamento estava prestes a dobrar, e isso me deu forças para alçar voos ainda maiores. Enquanto eu prosperava, Guilherme começou a sentir os efeitos das próprias escolhas. Felipe, o amigo que sempre ria das piadas machistas, me mandou uma mensagem inesperada. Brenda, sei que talvez você não queira ouvir isso,
Mas o Guilherme não anda bem. Ele perdeu o emprego e tá falando que você destruiu a vida dele. Eu ri ao ler a mensagem. Guilherme estava colhendo exatamente o que plantou. Não senti pena. Pelo contrário, senti orgulho de mim mesma por ter saído de uma situação que, por muito tempo, pensei ser minha única opção. Dias depois, Guilherme tentou novamente um contato direto. Tocou a campainha do meu novo apartamento, trazendo um buquê de flores que parecia mais uma última tentativa desesperada de reconciliação. Brenda, por favor, só 5 minutos, ele pediu, com os olhos suplicantes. Suspirei e decidi ouvir o que ele tinha a dizer, mas deixei claro que seria breve. Você tem 5 minutos, disse, cruzando os braços. Eu errei. Eu sei disso. Eu agi como um idiota e estraguei tudo. Mas a gente pode recomeçar. Eu mudei, Brenda, ele disse, a voz embargada. Olhei para ele, agora um homem quebrado, e percebi que nada do que ele dizia importava mais. Guilherme, o que você sente agora é apenas o peso das suas escolhas. Você não está arrependido porque me perdeu. Está arrependido porque perdeu o conforto que eu proporcionava, respondi, com firmeza. Ele tentou argumentar, mas eu levantei a mão, interrompendo. Não adianta insistir. Eu recomecei, Guilherme, e não há lugar para você na minha nova vida. Aceite isso e siga o seu caminho. Sem mais palavras, fechei a porta, sentindo uma paz que nunca havia sentido antes. À medida que as semanas passavam, minha carreira atingia novos patamares. A campanha que aceitei foi um sucesso, e meu nome começou a circular entre os maiores empresários do setor. Não era apenas pelo dinheiro, mas pela liberdade de saber que, pela primeira vez, eu era dona da minha história. E Guilherme? Ele se tornou uma lembrança distante, um exemplo do que eu nunca mais aceitaria em minha vida. Meses depois, minha vida estava completamente diferente. Além do sucesso profissional, comecei a cuidar mais de mim. Tirei um tempo para viajar, conhecer novos lugares e pessoas, e redescobrir quem eu era longe das sombras de Guilherme. Em uma tarde ensolarada, recebi um convite inesperado de Mariana, minha amiga e colega de trabalho. Ela estava organizando um evento para mulheres empreendedoras e queria que eu fosse uma das palestrantes. Brenda, sua história é inspiradora. Acho que muitas mulheres precisam ouvir como você superou tudo isso e construiu algo tão sólido para si mesma, ela disse, com entusiasmo. Embora relutante no início, acabei aceitando. Na noite do evento, ao subir ao palco, senti uma mistura de nervosismo e orgulho. Quando comecei a falar, vi nos olhos da plateia o reflexo da mulher que eu tinha me tornado. Por muito tempo, deixei que outras pessoas definissem meu valor, comecei. Acreditei que o amor era me sacrificar pelo outro, mesmo quando isso significava esquecer de mim mesma. Mas aprendi que amor próprio não é egoísmo, e que ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de nos diminuir. O evento foi um sucesso, e depois da palestra, muitas mulheres vieram conversar comigo, compartilhar suas histórias e dizer o quanto minha jornada as havia inspirado. Foi naquele momento que percebi que minha história não era apenas minha. Era também de outras mulheres que precisavam de um empurrão para se libertar. Uma dessas mulheres, Ana Clara, era dona de uma empresa emergente de marketing e me fez uma proposta que selaria de vez minha nova fase. Brenda, o mundo precisa de mulheres como você. Quero que você venha trabalhar comigo, liderar uma equipe e inspirar outras profissionais, disse ela, estendendo a mão. Aceitei, e foi uma das melhores decisões da minha vida. Não era apenas um trabalho, era a chance de criar um legado. Hoje, olho para trás com gratidão por ter tido a coragem de dizer basta. Guilherme fazia parte de um capítulo que precisava ser encerrado, e ao fechar aquela porta, outras muito maiores se abriram. Minha vida é prova de que o respeito começa por nós mesmas. E, ao tomar as rédeas da minha história, descobri uma força que sempre esteve ali, esperando para ser despertada. Agora, vivo a minha melhor versão, livre, plena e verdadeiramente feliz.